Abri a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Versículo 1 que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos orar ao Senhor e também orar pelos pedidos de oração. Você que tem alguém que está necessitado, que solicitou em oração, coloque agora, em nome de Jesus, o nome dessa pessoa na sua oração. Pai, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor pela vida de todos aqueles que depositaram fé em Ti e colocaram, Deus, nesse recipiente o nome de alguém, o seu próprio nome, a sua história, a sua necessidade ou necessidade do próximo, esperando, Deus, receber do Senhor a resposta favorável para testemunhar um milagre do Senhor na vida deles. Nós oramos e pedimos ao Senhor, Deus, que por misericórdia, por graça, o Senhor possa alcançar essas vidas e realizar uma obra na vida deles, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, porque a esperança foi posta em Ti, Deus. Em nome de Jesus, atende a oração daqueles que assim fizeram. Oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, transmitir a Tua mensagem, nos preparar, Deus amado, nos aproximar de Ti, para o louvor da Tua glória. Pelo Espírito do Senhor nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quero cumprimentar aqui meu amigo Douglas. Congregamos por tanto tempo juntos, na igreja pentecostal, uma caminhada muito bacana, muito abençoada. Fico feliz de vê-lo aqui em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Um nome tão importante, um homem tão importante, com uma história brilhante. O texto que nós lemos aqui diz que Naamã era herói de guerra. A Bíblia diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Fala que quando esse homem saía para as guerras, que eram tão comuns naquela época, para a conquista de territórios, todas as vezes que esse homem saía para a batalha, por mais que ele fazia suas estratégias de guerra, convocasse o seu exército, ele saía e retornava para a sua casa, para o seu reino, com uma vitória. Voltava para a sua casa com escravos, despojos, e o seu nome só ia sendo engrandecido. Mas não foi óbvio que Naamã apareceu na história como um comandante. Isso ele foi conquistando aos poucos. Nós sabemos que, pelo fato dele ter sido um comandante, obviamente, ele era um guerreiro valente, um soldado valente, e ele foi conquistando estes postos aos poucos. Aos poucos o seu nome foi sendo levado ao conhecimento dos reis. Obviamente, o seu nome era citado como um grande guerreiro, com uma capacidade diferenciada dos demais. Ele não seria comandante se ele fosse um guerreiro como todos os outros. Há alguma coisa especial, diferente, uma habilidade diferente, fazia parte da história daquele homem. E obviamente, quem é que não quer almejar lugares maiores? Quem é que não gosta de um plano de carreira, ter um reconhecimento, ganhar um pouco mais, não é mesmo? Quem é que não quer fazer isso? E Naamã, obviamente, não tinha um desejo diferente deste, não. Ele era um homem valente. A Bíblia diz que ele era grande diante do seu Senhor. O seu rei, quando olhava para ele, nessa época provavelmente o Ben-Hadad, olhava para ele e encontrava nesse homem uma imensidão de ser humano. Porque o rei sabia que quando ele saía para a guerra, ele não saía para brincar. Ele não saía para passar a mão na cabeça dos seus inimigos. Quando o rei dizia para Naamã: Naamã, o meu desejo é conquistar aquele país
Naamã dizia para este rei, posso conjecturar: meu rei, fica tranquilo, eu vou dar este país para o Senhor, eu vou conquistar estes inimigos para ti. Esse homem ia à frente das batalhas com uma certeza: eu estou pronto para dar a minha vida para conquistar o que meu rei deseja, o que meu rei quer. Ele saía, e por isso ele tinha tal reconhecimento diante do rei. Não somente isso, esse homem, quando voltava de suas batalhas, a nação da Síria saía ao encontro da sua caravana, do seu grande exército, que voltava vibrando, cantando, se alegrando, festejando, porque uma grande vitória trouxe Naamã para casa. Com isso, quando o nome de Naamã era falado nas casas, o nome dele era tido com grande respeito. Ele tinha um respeito diante do seu povo. Era orgulho para uma mãe contar a história de Naamã para os demais. Era orgulho. Esse homem, quando saía no seu cavalo nas ruas, as pessoas abaixavam-se para cumprimentá-lo. Olha quem está passando, Naamã, nosso grande, maior comandante, guerreiro, o homem que traz nome e fama para a Síria e que garante a permanência do nosso rei. Ele era tido assim. Mas a história vai nos mostrar que Naamã, provavelmente, durante um tempo, em alguma certa ocasião de sua vida, ele foi percebendo algumas manchas aparecendo no seu corpo. E essas manchas foram evoluindo, e provavelmente Naamã foi diante do seu Deus para fazer as suas orações, pedir socorro. Talvez Naamã, num certo período deste tempo, ele ia para os médicos de sua nação, ou de outras nações, por que não? Para tentar descobrir o que é que estava acontecendo com a sua pele. E, obviamente, algumas notícias ruins ele começou a ouvir. Naamã, isso parece ser aquela doença. Aquela doença, porque essa doença era uma doença terrível. Lembro-me de que um tempo aqui no nosso país, uma doença não era nomeada pelas pessoas, diziam aquela doença. De tão temida que essa doença foi. Hoje nós encontramos uma diversidade de exames, de remédios, de soluções, e mesmo assim ainda, ela vence muitas pessoas, o câncer. A lepra também tinha tal fama, tal medo, tal temor. Naamã, numa de suas incursões, suas guerras, ele invade Israel e ele leva cativo uma mulher desse povo para trabalhar na sua casa. Existiam acordos naquela época para que as nações vencidas ou invadidas, elas dessem alguns impostos, algumas regalias para as nações que a dominavam, para que a paz pudesse ser mantida entre eles. E nós vemos que na história de Naamã aparece uma mulher de Israel levado cativo para cuidar daquele povo. A doença de Naamã foi evoluindo durante um tempo. E Naamã não poderia mais sair para as guerras, conforme ele tinha tanto vigor para fazer. Um homem que era soldado, ele tinha por vida, prazer, energia, razão, viver pela guerra. E nós estamos falando de um comandante que tinha uma história, tinha fama, tinha capacidade, não poder mais ir para a guerra porque ele estava possuído de uma doença na sua pele. O que Naamã tinha que fazer para poder, pelo menos sentir uma leve sensação de normalidade, que não era comum, não era possível, era cobrir todas aquelas manchas e feridas no seu corpo. Uma por quê? Porque as pessoas não podiam tocá-lo mais. Naamã deveria se perfumar, porque aquelas feridas fediam no seu corpo. E agora nós temos um homem que tem fama, conhecimento e respeito, grandeza diante dos homens, mas que quando está sozinho olhando para o seu próprio corpo, ele tem nojo de si, vergonha de si, porque não pode fazer o que ele ama mais, não pode fazer o que ele gosta mais. Esse é Naamã. Essa é a história de Naamã, quando ele sozinho
olhando para a sua própria história, sabe que ele não pode mais viver o que ele queria viver. Esse homem que olha para si sabe que ele buscou soluções em tantos lugares e não encontrou soluções. Os seus ex não resolveram, os médicos não resolveram. Não teve nenhuma planta que resolveu, encantamento que resolveu. Nada traria solução para ele. Imaginam qual era a cabeça desse homem, qual era a estima dele, qual era a sua sensação quando ele na sua casa estava. Eu não sei se toda a população da Síria, todos os moradores daquele país, tinha conhecimento do que se passava na vida de Naamã. Não sei. Uma coisa eu sei, que se alguém citasse o nome dele, logo alguém iria contar o seu passado. Naamã é o nosso herói de guerra. O termo herói de guerra deixa-nos o conhecimento de que Naamã não sai mais para lutar. Ele é uma figura homenageada. Mas o homem vivo, ele não quer viver somente como alguém que é homenageado, ele quer viver praticando. Ele não quer esse nome vivo. Obviamente que os guerreiros antigos que lutavam queriam muito que os seus nomes eternizassem. Queriam muito que depois de sua morte, o seu nome fosse carregado por gerações, como um homem que honrou o rei, o homem que morreu na batalha para dar honra ao rei. Não vivo, não era para aquilo. Sabe por que chamam ele de herói de guerra? É porque Naamã é tratado como alguém que já está morto, porque ele está leproso, e a lepra não tem cura. Imagina agora Naamã, diferente, saindo na rua. Esse homem saía com a sua armadura, víamos os seus músculos, mas agora só vemos roupa, luva, o seu rosto está coberto. Quem é este que está vindo aí? É Naamã, o nosso guerreiro. Mas por que é que ele está vestido assim? Não sei, mas as pessoas continuavam a prática comum, a ajoelhar-se, e se Naamã parasse perto de alguém, essas pessoas não iam parar de frente dele, olhando para a cara dele, dizendo com um sorriso no rosto: fala comigo, Naamã, como vai você? Lógico que não, se dobrariam, temendo a morte. E o que é que se passava no coração de Naamã, olhando para alguém, temendo a morte? Talvez seja: porque temes a morte, homem? Eu estou morrendo, estou indo, eu estou experimentando a morte. Naamã, talvez neste momento, poderia pensar: sabe o quê? Eu trocaria minha fama, meu nome, eu trocaria meu título, para que eu pudesse ter uma vida normal. Mas isso não era a realidade de Naamã. E ele teve que conviver com aquela doença, até que uma pessoa dentro de sua casa, observando a sua rotina, observando a sua doença, observando o seu sentimento, disse: quem dera que esse homem estivesse do profeta que tem lá em Israel, lá em Damasco. Quem dera, em Samaria, desculpa, esse homem seria curado do seu mal. Sabe o que é que me estranha? Que quem propõe isso para Naamã é alguém que está na sua casa tratada como escrava, cativa, tirada do seu ambiente familiar, de sua nação, levada para servi-lo de graça, escrava, estava olhando para um homem doente e necessitado, e ela poderia muito bem desejar uma coisa no seu coração: o meu desejo é que você morra miserável, porque você me tirou da minha família, me tirou da minha terra, me tirou do meu lar, para me tornar escravo. Tenho certeza que é a mão do Deus de Israel que eu sirvo, que está pesando sobre a sua vida. Você merece a doença que tem, você merece a morte que tem. Mas o comportamento dessa mulher foi totalmente diferente. Por que é que ela pensa diferente? Trabalho como uma pessoa, e no lugar que eu trabalho, sentimentos assim são comuns. O desejo da morte, da derrota do outro, são comuns. E uma colega de trabalho,
que enfrentou uma doença de câncer, desejou a morte pelo câncer de alguém que ela não desejaria ver no poder. Esse homem poderia morrer, esse câncer, esse miserável, porque ele não presta. Eu imagino qual era o sentimento dessa pessoa quando estava indo para as suas quimioterapias, tendo uma doença semelhante. Será que essa pessoa desejava que alguém estivesse desejando a sua morte? Como ela se sentiria se soubesse que um desafeto estava desejando que ela morresse? Esse é o pior sentimento do mundo. Nós não podemos querer tal mal. Essa mulher que é escrava, ela sabe qual é o desejo de Deus para os nossos corações. Ela sabe o que é que Deus quer que permeie os nossos corações. O nosso olhar tem que ser um olhar de misericórdia. Quando vimos um inimigo, um desafeto na necessidade, o desejo de Deus é que eu e você estendemos a mão para essa pessoa para tirá-lo dessa situação. E nós estamos vendo um comandante inimigo de Israel, que invadiu Israel, precisando de um milagre na sua vida. Ele tem nome, mas está morrendo. E o que é que vale o nome para alguém que está morrendo? O que valeu todo o dinheiro para o dono da Apple, todos os seus bilhões de reais, que obviamente gastou parte dele para tentar achar cura, mas a doença o matou e o levou. E a Bíblia diz que quando morremos, tudo que nós temos ficamos para outra pessoa, e chama isso de vaidade. Essa conquista, essa posse de nome. O que adianta as pessoas lá fora olharem para Naamã e fazer referências boas, referências que nós gostaríamos de ouvir e de ter, mas ele próprio, quando está olhando para a sua própria vida, ele não está vendo um herói, ele não está vendo um homem grande. O que ele está vendo é um homem morrendo, um homem doente, um homem em desespero, que não encontrou solução em lugar nenhum. E obviamente ele está se perguntando: quem é que pode me ajudar? Quem é que pode resolver o que eu tenho? Como eu posso encontrar solução? E nunca antes ouviu-se falar na Síria ou em outra nação que alguém tivesse sido curado da lepra por uma intervenção divina. Jesus até mesmo disse que no tempo de Naamã havia muitos leprosos em Israel. O Deus de Israel não fez nada para curar uma doença de um leproso em Israel. Naamã não poderia olhar para Israel e saber ele que aquele povo mencionava ser o Deus deles, o único Deus verdadeiro, e dizer: será que ali eu vou encontrar a solução? Ele não encontraria essa resposta positiva para si. Nome grande não é nada diante de uma necessidade eminente. Fama não é nada diante de uma necessidade iminente. Principalmente se essa necessidade vai de encontro à sua própria vida. Olha o que a Bíblia diz: ele é tudo isso, é herói, de muito conceito, grande, porém, essa conjunção adversativa, ela tem uma intenção, uma finalidade, irmãos, de fazer com que aquele conteúdo dito, ele faça oposição ou restrição ao que foi dito na oração interior. O que a Bíblia está querendo dizer é: esse homem tinha tudo, ele era grande, ele era famoso, mas nada disso adiantava para a sua vida. Por quê? Porque ele tinha uma doença incurável. Eu encontro na Bíblia uma outra história de alguém que tinha tudo,
porém, alguma coisa fazia adversidade. Alguma coisa fazia com que o que ele tinha parecesse ser nada. Jefté. A Bíblia diz em Juízes 11, Jefté, então era Jefté gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. O que o texto está querendo dizer é que para todo aquele povo que conhecia Jefté, não valeria nada ele ser alguém valoroso, alguém de conceito. Olha a origem desse homem. A origem dele, ele veio gerado de uma prostituta. O seu pai encontrou essa mulher na rua, numa noite em que ele teve um desejo carnal, e infelizmente esse homem veio ao mundo. Tá bom que ele é valente, tá bom, mas o que é isso diante da sua geração, da sua história, da sua origem? Não adianta nada. A Bíblia diz, na continuidade, Gileade gerou Jefté. O nome do seu pai é o mesmo nome da cidade, gerou, mas não adianta, porque ele era filho de uma prostituta. Era grande, mas os seus irmãos chegou para ele e disse assim: olha Gileade, olha Jefté, você não é filho da nossa mãe, você não é filho legítimo, você não vai herdar nada nosso. E esse homem sai de sua casa, vai habitar em outra cidade, e a Bíblia diz que ele se junta com os homens vadios daquele lugar. Os homens que não tinham nada a fazer, sabe, aquela geração que só fica na porta de salão, pintando cabelo, fumando maconha, não tem nada para fazer. Esse grupo de homens queriam ficar perto de Jefté, vagabundos. Mas quando apareceu a necessidade, quando a nação de Amon cercou aquela cidade, não os homens novos, mas os idosos, foi atrás de Gileade e falou: Gileade, o seu povo não quer que você seja a cabeça do lar, os seus irmãos não querem que você seja participante da herança, nós estamos precisando de você. Não seja a cabeça da casa, seja a cabeça de todo o povo. Quando ele ouviu essa história, ele disse: como é que é? Vocês estão querendo que eu seja a cabeça da nação inteira? É Gileade, é Jefté. Jefté então aceita voltar para aquele lugar. Ele faz um voto a Deus, você conhece a história, e Deus dá vitória para ele, sabe por quê? Porque mesmo que ele seja filho de uma prostituta, ele era um homem valente. Não somente um homem valente, ele confiava no Deus de Israel, que era o Deus que dava vitória para quem crê nele. E a história não foi diferente. Ele experimentou uma libertação de Deus na sua intervenção. Quando ele saiu para a guerra, ele sacrifica, meus irmãos, coisas suas, em prol de um povo que não queria ele. Até mesmo os seus irmãos, que não queriam dar herança para ele, foi alcançado pelo seu milagre. Se Jefté não se levanta, a nação que estava querendo invadi-los poderia tomar toda a herança deles. Os seus irmãos provavelmente poderiam ser mortos, seus bens sequestrados, expulsos de sua casa. Mas agora eles estão lá olhando para um homem rejeitado, que tem compromisso diante de Deus, que não tem culpa de onde veio, mas queria olhar para o seu futuro, e o seu futuro era confiar em Deus. Agora a sua família está assistindo esse homem, que eles não queriam honrar, a nação inteira reconhecer que ele era um valente do Senhor. Valente do Senhor. Não adianta termos tudo se existe um porém na nossa vida. O porém na vida de Naamã apagou o que ele construiu durante a sua história. O porém na vida de Jefté desqualificava dentro de si mesmo, e por isso ele vai embora, porque ele realmente sentia que ele não era ninguém. Sentia, de tanto os outros falar, de tanto alguém querer medir. Quando não somos nós mesmos que olhamos para nós e nos diminuímos tanto, quando não é nós mesmos
que falamos de nós próprios, que somos nada, quando somos nós que não acreditamos em nós mesmos, quando somos nós que diante de alguma situação nos comparamos e nos encontramos como alguém sem esperança na vida, e o pior, não nos movemos em direção oposta para sair dessa situação. Aceitemos, fazemos como Elias: eu quero somente a morte porque eu nada mais tenho esperança. Aceitamos, porque você mesmo é quem está lhe diminuindo dessa forma, olhando para a sua situação atual, olhando para quem você é. Quando não é isso, nós mesmos, alguém de fora vem olhar para nós e ele vai te definir, e você aceita. Alguém te define como um miserável, como um feio, como uma feia, como um magro, como uma gorda, como um gordo, como alguém que não vai dar em nada, e você aceita. É sua mãe quem falou isso? Ah, se fosse outra pessoa, mas é minha mãe quem disse, é o meu pai quem disse, foi meu professor quem falou que eu não ia dar em nada. Falaram isso com Einstein, falaram isso com os homens que hoje são referência na história. Somos nada, você não vai dar em nada, você não é ninguém, você não pode. Muitas das pessoas não querem lhe emprestar o lugar que ele aprendeu a subir para chegar aonde chegou, e vai lhe empurrar para baixo. Você internamente é ruim, alguém externamente é pior, e você aceita. O porém vem para você. Você diz: eu tenho até vontade, porém não tenho condição. Eu tenho até um sonho, porém falaram que eu não consigo. Eu tenho até energia, porém não me dão espaço. Porém, um monte de porém na sua vida lhe faz você encontrar o desespero que Naamã encontrou. Sabe o que as pessoas costumam dizer? Para alguém que vem a Cristo, que teve uma vida tão destrutiva: olha aí essa pessoa, aprontou, matou, roubou, agora quer virar crente. O que estão dizendo é isso. É os poréns que colocam na nossa vida, e talvez um dia nós olhamos e dizemos: eu até gostaria de entregar a minha vida a Jesus, porém, olha a minha história, olha o que eu fiz, olha o que eu aprontei, não posso mais. Talvez nós, que um dia viemos a Cristo, escorregamos, pecamos, fazemos o que é ruim, mal diante do Senhor, olhamos para Cristo, mas alguém vem dizer para você: olha, você é crente, se fala crente, porém, o que você fez não tem perdão. E você então quer sair da presença de Deus, porque você acha que Deus já derramou juízo definitivo sobre a sua vida. Isso é totalmente errado. Nós damos ouvido para as pessoas, damos ouvido para os nossos pensamentos negativos, damos ouvido a tudo isso, mas nós não damos ouvido àquilo que Deus diz a nós. Naamã poderia dar ouvido a todo mundo, mas ele, quando ouviu da sua própria escrava uma palavra, ele resolveu ouvir. Está errado. A sua escrava é quem está dando um palpite na sua vida. Quem é ela? É ninguém. Ela não é ninguém. Olha, esse homem deve ter consultado os mágicos, os feiticeiros. Ele deve ter consultado homens poderosos, com suas relações poderosas, mas uma mulher muito simples, uma mulher escrava, que não tinha história, que não tinha nada, ela propõe para ele a solução para a sua vida. Ela está dizendo: na minha terra existe solução para a sua vida, porque lá tem um homem de Deus, e se você ficar de frente com esse homem de Deus, a sua doença, ela não disse talvez, pode ser, ela disse: a sua doença vai sair,
porque ela sabia o Deus que ela servia. Pode ser uma criança a dizer a você alguma palavra. É terrível quando uma criança que não sabe somar 70 mais 90, chegar para você e dizer uma palavra que você sabe que é verdade. Você fica constrangido e você vai dizer: quem é você, menino, para dizer alguma coisa? Mas se for verdade, você tem que se calar e dizer sim, ela tem razão. Esse homem não tinha outra chance, era ouvir ou não ouvir a sua escrava, era dar crédito ou não dar crédito à sua escrava, e ele tinha que tentar, e a tentativa foi o que levou solução para aquele homem. Porém, nós tivemos porém nas nossas vidas. Aquele homem, a Bíblia diz que as vitórias que ele teve, foi Deus quem concedeu a ele. O povo de Israel foi vencido em uma dessas batalhas. E quem é que deu a vitória para o inimigo de Israel? Quem foi que permitiu que ele vencesse essas batalhas? Foi Deus. Foi Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor é quem permite ou não alguma coisa acontecer na nossa vida, à nossa volta. E agora nós temos alguém que está voltando a Israel, não para invadir ou destruir, não para levar alguém escravo, mas para pedir um favor, para pedir uma ajuda. Esse homem, quando venceu Israel, sabe o que é que ele falava quando chegava em sua casa? O nosso Deus, o meu Deus, é mais poderoso que os deuses de Israel, porque Ele nos concedeu a vitória da guerra. Mas quando o mal estava no seu próprio corpo, o Deus que ele servia não podia fazer nada por ele. Mas a mulher disse: há um Deus que pode resolver a sua vida. E agora ele, como inimigo, deveria se dobrar diante do Deus que poderia ou não usar de misericórdia. Os poréns da vida dele vão mudando. Eu sou para Israel inimigo, porém o Deus de vocês, Ele é misericordioso e Ele pode solucionar o meu problema. Eu sou o desafeto de Israel, porém o Deus de vocês. Olha como que Deus é a base de tudo para a nossa vida. Sabe por que é que Jesus mandou nós amarmos o nosso inimigo? Não é porque eu e você quer, sente, deseja. É porque o nosso Deus ama-o. E nós precisamos amar. Sabe por que é que nós precisamos estender a mão para aquele que nos feriu, que falou mal de nós? Não é porque nós desejamos, queremos e sentimos aquele negocinho gostoso no coração, sabe? Não é. É porque o nosso Deus usa de misericórdia para todos. Porque se dependesse de mim e de você, o sol só iria sair para os justos. Os injustos, que se ferram, que tente, que acenda uma fogueira, que lute. Mas o Deus que nós servimos é Senhor de toda a terra e não nosso. Nós não colocamos o nosso Deus dentro de uma gaiola e penduramos do lado do nosso canarinho. Ele não está lá. Ele está sobre todas as coisas e nada pode contê-lo. E Ele ama e deseja salvar o mundo inteiro. É chato, não é? Nós ficamos invocados quando alguém que não é cristão chega e faz uma oração tão simples. Oh Deus,
Eu não sei orar, eu não te sirvo, eu não vou na igreja, eu fumo, eu bebo, mas eu estou precisando tanto de um socorro. E essa pessoa logo é atendida por Deus. Você fica assim, eu oro, jejuo, clamo, e Deus não me atende. Essa pessoa que nem é crente, Deus foi lá e solucionou na vida dele uma coisa. Sabe o que essa pessoa vai dizer? Ele vai dizer assim, meu Pai eterno, eu errei durante toda a minha vida, agora eu tenho necessidade do Deus que você serve, eu também fazer parte dessa família. É por isso que o teu Deus, que já te deu a vida eterna, está dando coisas para essa pessoa, para que ela compreenda, querido amado, que muito mais do que fazer alguma coisa por nós nessa terra, Deus já realizou na eternidade para nossas vidas. Porém, você imagina só, para uma reflexão, se você fosse inimigo de Deus, qual é a chance de você vencê-lo? Qual é a chance de você, sendo inimigo de Deus, conseguir alguma coisa? No embate, chama Deus para a mão, meu querido, minha querida. Chama Deus para o ringue. Sendo inimigo de Deus, qual será o seu destino? Qual será? Mas esse porém, eu vou dizer, você pode ser até bonitinho, pode ser alguém que dá esmola, alguém que pede alimento, que distribui para os necessitados. Você pode até ter feito um voto, doado R$1.000 em alguma igreja, e ter ficado feliz com isso. Tudo isso pode ser alguma coisa que vá dar orgulho para você, como alguém que teve sucesso, como alguém que tem sucesso. Você é bom, não é? Trata o seu marido bem, vai para o céu, ok? Você é bom, não é? Trata a sua esposa bom, vai para o céu. Você pode dizer tal coisa, pela sua paciência, você vai para o céu. Mas sabe o que a Bíblia diz do porém para nossas vidas? Isso não é nada para ninguém. Tudo você pode ter e fazer, porém, as condições que a Bíblia nos define, quando nós não temos Cristo na nossa vida, é que somos inimigos de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Romanos 5,8 vai dizer, e também no versículo 10, no 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. O que é que você está querendo me dizer? Calma que eu vou chegar lá. O que eu estou querendo dizer é que nós temos poréns na nossa vida. E o porém na terra, ele pode ser resolvido ou não. O porém, para enquanto você estiver fôlego, ele pode ser conquistado ou não, mudado ou não. Mas nada que você faça, que você conquiste, que você resolva, que você cure, que você transforme, vai lhe trazer algo tão necessário como o maior bem para a nossa vida. Você pode ou não acreditar na eternidade. E o fato de você não ter Cristo na vida te dá um porém. O porém é que o texto que nós lemos diz que nós fomos ou somos inimigos de Deus. E é através de Cristo que vem uma reconciliação para a nossa vida. E isso é tão importante para nós, porque a partir disso, a nossa vida vai definir alguns poréns em nós. O primeiro dele que eu quero tratar com você é que, quando nós não temos Cristo na vida, sendo como inimigos de Deus,
após nós darmos, entregarmos, aceitarmos, fizermos uma aliança, como aqueles irmãos que ontem batizaram, entregando a sua vida a Cristo, demonstrando publicamente nas águas o que eles fizeram no coração. Quando nós entregamos a Cristo, algumas coisas mudam em nós. Você, e eu digo você, não é como alguém arrogante que não me inclui, eu digo você para que você mesmo reflita na sua própria vida. Naamã não queria saber se havia outros guerreiros valentes como ele. Ele não queria saber se existiam outros comandantes capazes. Ele queria saber de si mesmo, como eu estou, quem eu sou, o que há de ser da minha vida. Ele precisava de cura para si. Nós podemos ser estes exteriormente, que apontamos a vida de outras pessoas, mas eu quero perguntar a você: quem é você diante de Deus? Qual é a sua própria necessidade? Qual é a sua própria doença? Não importa o que as pessoas falam de você, bem ou mal, não importa. Não importam se julgam com verdades ou mentiras, não importam. O que importa é o que você sente de si mesmo, pensa de si mesmo, conhecendo a si mesmo, sabe que está diante de Deus. E é por isso que este texto diz sobre nós mesmos. Você vivia uma vida que desagradava a Deus inevitavelmente. Porém, agora pelo Espírito, você é aprovado. O texto de Romanos 8,7 diz assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É inevitável isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é que a Bíblia está dizendo? Algumas pessoas podem pensar que agrada a Deus com seus feitos, podem pensar que agrada a Deus pelas suas condutas, pelas suas benfeitorias, pelo cuidado que tem da vida, sem Cristo. Mas a Bíblia diz que não, porque sem Cristo não há Espírito Santo. Sem Espírito Santo é inevitável que alguém não desagrade a Deus. Desagrada, é inimigo, é sujeito às leis do seu próprio corpo. Mas a Bíblia diz que nós, porém, são aqueles que aceitaram Cristo como Salvador de sua vida. Foi-lhe dado o Espírito Santo, para que essa pessoa não esteja vivendo segundo a vontade, a força da carne, mas do Espírito. É Ele que faz com que você tenha força, e isso faz com que você não seja mais inimigo. E quais são as vantagens? O que isso vai gerar na minha vida? Tudo. Em Cristo, o porém muda tudo. Gálatas 4,7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. O fato de eu vir a Cristo, ter o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós, que era inimigo de Deus, estranhos a Deus, ninguém, vamos dizer assim, que possa se orgulhar diante de Deus, não tem nem teu nome como alguém participante da graça no livro da vida. Você que veio a Cristo não é mais alguém tratado como escravo, mas filho. E ser filho de Deus traz uma coisa tremenda. Qual é? Herança. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, um reino, uma estabilidade, um lugar de moradia, uma vida maravilhosa, tudo isso é herança. Essa herança é tua, porque Deus lhe concedeu através de Jesus Cristo. Muda tudo.
como filhos. Você pode ser feio, bonito, magro, gordo, pobre, rico, não importa, porém você é herdeiro de Deus. Gálatas 4:28 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, que as pessoas que não têm Cristo, eles por mais que tentem, por mais que achem, por mais que lutem, são escravos de sua própria ignorância, própria força, própria carne. E Jesus diz: esses não vão herdar nada, não tem herança. Mas você não, você é livre, você é filho da promessa, como Isaque é filho da promessa. Você tem uma herança reservada nos céus para desfrutar. Se você não gosta de coisas boas, é contigo. Mas está atrelado à salvação uma vida totalmente transformada. Antes você era levado no embalo de tudo, porém agora você é luz. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Queridos, não importa o que a pessoa tem, não importa quem a pessoa pensa que é, quando ela não tem Cristo, ela é filho, ela é trevas. Não adianta parecer ser, é trevas, mas você, quando vem a Cristo, a sua vida é totalmente transformada. Portanto, não importa o que você tem, não importa a sua aparência, não importa as coisas que fazem parte da sua vida terrena, porém você é luz para as pessoas. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão ver um caminho diferente daqueles que eles tentaram. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver que você tem dentro do teu coração uma paz diferente. As pessoas vão olhar para a sua vida e vai ver que você carrega alguma coisa diferente. Isso é ser luz para aqueles que estão em trevas. As pessoas vão chorar em sua volta, perto de você, sem esperança, lutando, tentando, indo de lugar a pior, mas você vai dizer assim: eu tenho um caminho para te guiar, eu tenho um caminho para te direcionar, eu tenho um caminho para que você possa ir. O nome desse caminho é Jesus Cristo, o meu Senhor. Antes você era seletista, trabalhava pela divisão, contenda, porém agora, mesmo tendo cara de barraqueiro, de barraqueira, você trabalha pela unidade. Não fala assim? Você tem uma cara de barraqueiro, de fofoqueiro, cara de fofoqueira. Misericórdia, é verdade. Sabe por que é verdade? Porque a verdade é tudo. A aparência Naamã tinha, mas não era. É verdade. Mas isso faz parte daqueles que ainda não têm o seu coração entregue a Cristo. Porque os que têm Cristo agem diferente. E por isso que o porém faz parte da vida dele. Você tem até cara, porém, você é cristã, você é cristão. Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. O porém na sua vida, ele vem, faz parte. Você não batalha pela divisão, pela separação, pelas preferências, pela acepção. Você trabalha pela unidade. Trabalha para juntar as pessoas e parar de ser seletivo. Vou ficar no grupo dos brancos, no grupo dos pretos, no grupo dos estudiosos.
dos pobres, dos favelados. Não tem nada disso. Não pode haver isso. Se você constrói isso com suas narrativas, você ainda não entendeu, não compreendeu o que Cristo quer para o seu povo. O porém, ele tem que vir na sua vida. Pode parecer, você pode ter cara, pode ter a impressão de que seja, mas não é. Não é, porque você foi alcançado. Em Cristo você enfrentará suas guerras, porém com uma postura totalmente triunfante. Só crente que pode rir enquanto está lutando. Só cristão é quem tem uma tranquilidade de louvar e adorar a Deus quando a luta está ali apertando. É loucura? Lógico que é. Lógico que é. Porque o normal é murmurar, queridos. Normal é reclamar o tempo inteiro, é murmurar, é botar culpa em Deus o tempo todo, culpa nas pessoas. O normal é isso. Tem que achar um culpado externo a nós. Se não achar na terra, vai para o ambiente espiritual. É Deus. O culpado é Deus. Mas nós que somos cristãos, nós permanecemos firmes porque temos uma confiança inabalável na mão do Senhor. Como Paulo declarou em 2 Coríntios 4:8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Vamos para o culto? Lógico que vamos. Lógico que vou. Não vou não, porque eu não estou entendendo que minha vida está tão ruim. Não vou fazer nada não. Está meio estranho. Vou ficar quietinho aqui na minha casa. Vou ficar quietinho no meu sofá. Vou assistir ao meu Fantástico, a minha série, o meu dorama. Não é assim não. Não é desanimado. Eu não estou entendendo nada. Mas eu continuarei servindo o meu Senhor com alegria no meu coração. Abatidos, porém não destruídos. Sabe quando você pisa na barata? Ela dá aquele estalo, aí você olha e fala: e aí? Aí ela fica uns segundos, né? Barata é mestre para isso. Ela mexe a anteninha e começa a andar. Se ela falasse, ela ia dizer para você: me abateu, mas não me destruiu. E ela é capaz de levantar um voo e ir na sua cara. Abatido, mas não destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você enfrenta, porém, triunfante. Você luta. E as pessoas vão dizer assim: mas moça, cuidado com a depressão, hein? Nossa, nesses momentos assim. Vai dizer: que depressão o quê, minha filha? Que nada. Deus pode estar me provando, e crente é assim. Eu estou achando que uma vitória está vindo aí. Não é assim que a gente fala? Alguma coisa de bom está vindo. Por quê? Porque eu estou passando uma prova, estou numa luta, estou passando um aperto. Com certeza Deus está preparando algo melhor para a minha vida. Ninguém entende. Quem entende é crente. É alguém que tem um porém na vida. Você se posiciona dessa forma porque você sabe quem é que você serve. E te fortalece. Isso te fortalece ou não fortalece? Você fica: Deus, quando é, Senhor? Quando é, Pai? É hoje, é amanhã? Quando é que o Senhor vai aparecer? Quando é? E aí a luta está apertando, você está andando, você vai arrastando, você chora, você vai naquele lugar de morte, vai lá, bate na porta e fala: não, peraí, eu estou voltando. A depressão fica te cercando. E aí, vou te pegar, viu? Vou te deixar batido, vou te deixar na cama, vou te deixar ali preso. Você vai dizer assim: não, eu não aceito isso não. Você passa um batom na cara, mete uma maquiagem, fica bela, linda, maravilhosa, e sai triunfante, confiando de que Deus vai aparecer na hora certa. E é isso mesmo, meu irmão. O teu vizinho está olhando e está pensando assim: daqui a pouco você vai ver, ó, está no médico, pulando de um para o outro, de um psicólogo para o outro. Todo mundo está querendo isso, não está? Mas você vai dizer: não, meu querido, não. A luta veio, mas maior é o Deus na minha vida. Maior é o Deus que eu sirvo. E tem que ser assim.
Só Deus sabe o que você passa no teu quarto, na calada, quando está sozinho. Porém, o porém faz parte da tua vida. Porém, você tem um Deus que é soberano, que tudo pode. Que as aparências podem dizer que você é um derrotado, uma derrotada, que tudo está errado na tua vida, e que você vai ficar assim para sempre, e que você não tem mais socorro, não tem mais esperança, mas você tem um porém. Você vai dizer assim: está tudo assim hoje, porém o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, e que vai levantar ao meu favor. Ele aparece. Glória a Deus. Vou dizer algo que pode parecer nacionalista demais, separatista demais, exclusivista demais, porém a verdade mais dura para uma geração que ainda não tem Cristo na vida. Estamos neste mundo vivendo no meio de variáveis tipos de pessoas, salvas e não salvas, porém somos cidadãos dos céus. Isso não é eu que digo, é Deus quem diz ao nosso respeito. Diz assim, 1 Pedro 2,8: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus diz isso. Pode parecer que vocês são gente comum, pode parecer que está tudo no mesmo nível, pode parecer que Deus nem está agindo no mundo, porque as pessoas vão dizer assim: parece que Deus nem existe. Onde está Deus que permite tudo isso acontecer? Olha como é que o mundo está. Nós temos aspirações políticas, ficamos preocupados em quem é que vai estar no poder, quem é que não vai estar no poder, desesperados, tentando pela força do nosso braço consertar o país. Deus está olhando lá de cima dizendo assim: está tudo no meu controle, é eu que quero assim, eu estou assim definindo o curso do mundo, fica tranquilo, não fica preocupado com isso. Não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, quem está lá é o Lula, Dilma, Bolsonaro, isso nada importa para mim, porque o dia que eu estalar o meu dedo, tudo pode mudar no mundo, porque o nosso Deus é soberano. E o mundo pode dizer para nós, os crentes que hoje está aqui: e o que isso vai mudar na sua vida? O que isso muda para nós? Muda nada. Bobinho, muda nada, não é nada. Deus está olhando lá de cima e está dizendo assim: eu estou percebendo o mundo, eu vejo pontos de luz e pontos de trevas, eu vejo gente de luz, eu vejo gente de trevas, mas no dia que esse Senhor sair do céu e tocar a trombeta, aí sim nós veremos a nação que Deus escolheu para si ser levantado para encontrar com Ele. Naamã, quando chegou diante do rei, com seu porém, o rei leu a sua carta, que o rei mandou para ele: estou mandando o meu servo Naamã, cura-o. Cura-o! Esse homem rasgou as suas vestes, dizendo: eu por acaso sou Deus? Posso dar vida ou tirar a vida? Desesperado. Mas lá vem um homem, que esse rei poderia desejar a morte, mas ele tinha uma conta muito alta. Ele disse assim: olha, o rei da Síria está procurando ocasião contra mim. Outra tradução vai dizer que esse rei está querendo quebrar os acordos feitos, está procurando ocasião de voltar aqui na nossa nação, invadir de novo, destruir-nos. Não posso fazer nada por ele, realmente não pode não. Mas Eliseu, que morava perto daquela cidade de Samaria, ouviu que o rei rasgou as suas vestes com um temor enorme por não poder resolver o problema daquele grande homem, e disse: mande esse homem vir aqui.
Mande ele a mim. Ele saberá que há profeta em Israel. Esse homem chega na entrada da sua porta de sua casa. Eliseu não sai ao seu encontro, manda um recado. Vai lá dar 7 mergulhos no Jordão. Ele apela, fica desgostoso, dizendo assim: eu pensei que esse profeta ia sair aqui fora, dizer uma palavra boa, impor as mãos sobre mim, tocar na minha doença e dizer, fazer uma oração e logo essa lepra sairia. Mas ele manda eu mergulhar. Eu poderia mergulhar nos rios de Damasco, Abana e Farpá, rios melhores do que esse de Jordão. Jordão, um rio sujo. E ele quase volta por orgulho e por querer que a coisa fosse diferente, por querer que fosse meio que materialista, meio que midiático demais. E era algo muito simples de se fazer, era só obedecer. E ele quer voltar para sua casa e logo os seus servos dizem: se ele mandasse fazer uma coisa difícil, não faria não. É só 7 mergulhos, rapaz. Ele vai lá e obedece. Naamã até mesmo poderia ter molhado sim nos rios de Damasco, mas o que iria acontecer? Ele só iria ficar com o corpo molhado, leproso. Mas quando há uma orientação de Deus, não é a água, não é o mergulho, é a obediência, a fé. Quando há uma orientação divina, pode ser a coisa mais estranha do mundo, irmão. Faz. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Faz. Não vou fazer porque os outros vão olhar para mim e vai pensar o quê? Tá, continua aí com o seu problema, se matando. Quer colocar no Instagram que está tudo bem, né? Espera acontecer aquele churrasco de 7 em 7 meses, que você tem condição de comprar aquela picanha, porque não tem outro momento da história, do 13º apareceu, com picanha, posta e diz que está tudo bem. Depois que você faz a digestão, e vou ser mais tranquilo, e enfim, depois que você faz a digestão, que tudo acaba, porque eu falo as coisas meio assim, mas eu vou segurar a onda, né? Eu gosto de falar direto. Passa tudo aquilo, você vai sofrer. Essa eu tenho que contar. Um amigo meu, eu sempre profetizo na vida dele, ou sobre a vida dele. Eu mostro para a Isabela. Isabela quer ver? Dou até tal dia para essa pessoa me chamar aqui pedindo 30, 40 reais emprestado. E não batata. Minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Certo dia, pouco tempo atrás, um homem pagou um sítio, uma festa de R$1.400 para uma amiga de aniversário. Oh, parabéns. Aparecido ele. Ótimo. Na quarta-feira, irmão, está lá pedindo 30 reais para colocar gasolina. Aparecer para quê? Para mostrar para as pessoas que está tudo bem? Quer sorrir para as pessoas que está tudo bem, mas não quer achar solução para a sua vida? Quer viver de aparência? Continue. Quer socorro, quer solução? Eis que te apresento Jesus, Cristo. Ele é aquele que pode, que vai mudar a sua vida. Esse homem poderia continuar vivendo de aparência e dar os seus 7 mergulhos nos rios de Damasco, mas ele, quando foi orientado, resolveu acreditar na orientação do profeta. E quando ele mergulha, o inimigo de Israel, o homem que levou escravo a algum dos povos, aqueles que talvez alguns ali desejassem que ele morresse, ele foi alcançado pelo Pai eterno, Deus,
o Senhor da misericórdia. No 7º que ele se levanta, a Bíblia diz que alguém ali olhou para ele. Não, a Bíblia diz não, desculpa. Pode ser que alguém ali olhou para ele, israelita, devoto, e falasse assim: como assim? Sou crente, sou israelita, sou fiel, dou o dízimo. O homem vem cá, dá 7 mergulhos e a pele dele está mais nova que a minha? Como assim Deus pode fazer um milagre tão poderoso na vida de um homem que hoje decidiu obedecer e eu estou obedecendo durante tanto tempo? E Deus foi lá e fez a pele dele ficar novinha como pele de criança. Sem gastar 1 centavo com os botox, com os cremes que tem por aí seus ácidos. Deus fez, porque Deus pode fazer. Deus é maravilhoso, irmão. E Deus fez isso, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Esse homem saiu dali dizendo o seguinte para o profeta: eu nunca mais vou adorar outro Deus, porque não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele disse assim: me perdoa, porque às vezes eu preciso entrar dentro do templo com meu Senhor, para que Ele adore o seu Deus, mas eu nunca mais adorarei outro Deus. Eu nunca mais adorarei outro Deus. Olha o que é que a Bíblia está nos mostrando. Que os céus se festejam. E eu tenho certeza que esse homem que foi transformado por Deus ao retornar para a sua terra, agora sem necessidade de se cobrir, agora diante do povo com uma cara diferente, com uma alegria no rosto, com o peito cheio de agradecimento, em que as pessoas olharem para ele: o que aconteceu com esse homem, porque ele está assim. Ele iria testemunhar de sua experiência, ele poderia desabafar, contar a sua história, falar o que é que ele estava passando. O seu rei, ao olhar para ele, sabendo que ele era leproso, iria ter que perguntá-lo o que aconteceu. Ele iria dizer: o Deus de Israel é quem curou a minha lepra. É lógico que aquele rei saberia que ele tentou em todos os lugares, mas o nome de Deus foi glorificado, exaltado naquela nação que antes os perseguiam. Não importa, irmão, Deus sempre sairá vitorioso. Sempre sairá vitorioso. Fique sobre seus pés. Porém, o porém de Deus está presente na nossa vida. Lembre disso. Tudo pode acontecer. Você vai dizer assim: porém, a minha alma está firme em Cristo. A minha casa está em Cristo. O meu coração está em Cristo. Tudo que vier contra você, lembre-se desse porém. Nunca se esqueça. Porém, eu estou com meu Jesus. Era isso que dava esperança para todos aqueles cristãos que foram mortos e que ainda continuam sendo mortos ao redor do mundo. Vão tirar minha vida? Vão sim. Porém, a vida eterna ninguém pode me tirar. Ninguém pode me tirar.